Esta é a primeira de uma série de 5 palestras sobre como a Igreja Católica Apostólica Romana construiu a sociedade ocidental. E, ao construir a sociedade ocidental, construiu, inclusive, a sociedade mundial em que hoje nós vivemos, com a globalização, né? E também veremos como que a revolução está destruindo esta civilização ocidental. A sociedade, tal como nós percebemos a sociedade, quer dizer, um lugar em que as pessoas vivem e trabalham tendo algum respeito à sua individualidade, um lugar em que a técnica torna possível a todos se alimentar, um lugar em que há respeito pela dignidade, pela vida humana, um lugar em que as mulheres são protegidas, um lugar em que o mais fraco é respeitado, um lugar em que até, por exemplo, o assassinato é mal visto. Tudo isso é fruto da igreja. Sem a igreja, isso não existiria. E nós vamos ver nessa série de 5 palestras como que a igreja construiu uma sociedade a partir da selvageria completa dos povos com que ela teve que lidar e como que está novamente tudo decaindo na selvageria, devido ao declínio da importância social da igreja. Nós vamos ver como tudo que faz civilizados a todos nós é católico, inclusive aquilo que é tido como um grande valor por gente que não é católica, por gente que pertence a seitas ou por ateus mesmo, agnósticos, né, que vão ser unânimes em concordar com um monte de coisas que são inovações específicas da igreja. Por exemplo, a ideia de que não se deve roubar as terras dos outros, a casa dos outros, não se deve assassinar um povo inteiro. Tudo isso são coisas que a sociedade hoje em dia considera perfeitamente normal, a sociedade toda, inclusive os elementos não católicos da sociedade, mas que são coisas que são devidas à moral católica, foram ensinadas pela igreja para um mundo que não via essas coisas como valores, não percebia essas coisas como corretas. E hoje, quando essas coisas são mantidas por gente que não é católica, e elas são, na sua maioria, porque são coisas que foram herdadas junto com o que resta de civilização ocidental. Então, gente que é fruto dessa civilização aceita essas coisas, mesmo que não aceite a base católica, mas aceita essas coisas como um edifício construído sobre areia. E é por isso que a sociedade, à medida que ela vai se afastando da igreja, nos últimos 200 e poucos anos é o que ela mais tem feito, ela vai se tornando cada vez mais frágil e vai perdendo cada vez mais essas coisas que ela mesma, hoje em dia, considera valores. Basta ver, por exemplo, como foi rápida a quase vitória social da aceitação da perversão sexual. É uma coisa que 50 anos atrás seria inimaginável, hoje em dia já é causa para opróbrio social, para ostracismo social, a pessoa não bater palmas para maluquices, homens vestidos de mulher, dizendo que são mulheres, coisas assim. São coisas que acontecem porque a sociedade, ao se afastar da igreja, ela retira a base sobre a qual se sustentam os seus valores. E do mesmo jeito que aconteceu isso com a sexualidade, que é simplesmente uma coisa muito visceral no ser humano, né? Uma das fontes mais baixas de prazer. Então, as coisas acontecem primeiro no sexo e na comida, né? Toda a decadência. Mas depois vai indo para diminuir o valor da vida humana, para diminuir o valor da propriedade, para diminuir o valor, em suma, de tudo isso que a igreja ensinou ter valor, né? As inovações que são especificamente cristãs, que constroem a sociedade, como nós veremos, são especificamente a individualidade, porque a santidade é individual. Então, toda sociedade pré-cristã ou não cristã, ela sempre acaba negando o valor do indivíduo e colocando o indivíduo e, portanto, o apreço à opinião do indivíduo, à vida do indivíduo, à propriedade do indivíduo, tudo isso acaba sendo colocado num segundo plano em relação à sociedade como um todo. É o que nós vemos, por exemplo, no confucionismo, que é uma filosofia em muitos outros aspectos admirável,
mas é uma filosofia não cristã e por isso não dá o devido valor ao indivíduo. E é o que faz, inclusive, com que um grande crescimento da igreja hoje em dia ocorra na Coreia, que é uma sociedade confuciana. A sociedade chinesa, se o Partido Comunista deixasse, também certamente iria abraçar o evangelho por ter essa preparação confuciana que ajudaria os chineses a abraçar a verdade. Apesar dos seus erros, apesar dos seus enganos, né, é uma das filosofias pagãs que são mais cheias de sementes do verbo, mais abertas à receptividade ao evangelho. Outro que vem desse primeiro, né, da individualidade, é o respeito pela dignidade e pela vida do homem. E, finalmente, o desencanto do mundo, quer dizer, a possibilidade que nós veremos de ver o mundo como uma criatura de Deus, de um Deus racional, de um Deus lógico, ao contrário, por exemplo, do Deus dos muçulmanos, o que faz com que, para um católico, estudar a criação seja estudar a obra do Criador. E é isso que possibilitou o crescimento da ciência, que só existiu como tal, só cresceu, só prosperou na sociedade cristã, e com a ciência, a técnica que possibilita que você esteja me assistindo em um momento diferente, o momento em que estou falando, em um lugar diferente do lugar em que eu estou falando. Então vamos começar vendo o que havia antes e o que existe ainda fora da existência da igreja, da influência da igreja. Ou seja, como eram as sociedades pré-cristãs. Sociedades que a gente vai encontrar, por exemplo, tanto na evangelização primeira, feita pela igreja, em que aí a gente pode dizer que é difícil, né? Não tem tantos dados, mas a gente tem bastante dados para ter uma noção bastante explícita, tanto devido ao que foi escrito naquela época, quanto às descobertas arqueológicas recentes. E nós podemos comparar com as sociedades pagãs que foram descobertas já em tempos modernos, como as sociedades ameríndias, ou as sociedades pagãs com que a igreja foi ter contato já a partir do medievo, como as sociedades do Extremo Oriente. E nós vemos elementos que estão comuns em todas essas sociedades. Alguns desses elementos nós vemos ainda presentes hoje em dia, ainda que muitas vezes sob uma forma mitigada, devido ao contato com a igreja ou com seitas derivadas da igreja. Eu penso especificamente, por exemplo, na situação da Índia, né, em que Portugal estava fazendo um belo trabalho na Índia, no século XVI, mas infelizmente foi forçado a sair. Os ingleses protestantes tomaram o lugar de Portugal e não se interessaram por evangelizar os hindus, só proibiram algumas das coisas mais bárbaras, alguns sacrifícios humanos, algumas coisas mais horrendas que eles ainda tinham, eles anglicanos ainda tinham da moral católica, né? Então eles proibiram aquilo, mas que nós encontramos ainda diversas formas, hoje em dia ainda que mitigadamente. As sociedades, normalmente, toda e qualquer sociedade, ela é baseada na religião natural, no caso, porque vem especificamente da diferença cristã a possibilidade de se ter uma sociedade que não é uma sociedade totalmente teocrática. Na medida que o nosso Senhor Jesus Cristo diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele dissocia o reino, o campo especificamente civil da sociedade, do campo religioso da sociedade. O que não quer dizer que uma sociedade não deva reconhecer e respeitar a verdadeira religião. É por isso que São Pedro disse a Nosso Senhor: temos duas espadas. E Nosso Senhor disse: está bem. Uma espada é o poder temporal, outra é o poder espiritual. Mas esse poder temporal, ele não deve ser
da responsabilidade da igreja, estritamente dita. Ele deve ser da responsabilidade de governantes civis que reconheçam e respeitam a igreja. Já uma sociedade pagã, ela vai ser normalmente erigida em torno de uma religião natural. Uma religião natural é uma religião que não se baseia na revelação divina ou se baseia numa falsa revelação divina. É uma religião que vem basicamente de pessoas tentando discernir algo a respeito da ordem de todas as coisas e viver de maneira correta, por assim dizer. Mas toda a sociedade, ela vai se basear normalmente, ela vai depender normalmente de uma religião natural. Porque a sociedade é uma forma de ordenar a vida dos homens. E a religião, ela é uma busca da origem da ordem. Então, se a gente pegar uma sociedade bastante, vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas primitiva, é uma sociedade de nômades, de índios, nômades, ameríndios, por exemplo, eles vão reconhecer a existência de um Deus criador de todas as criaturas, mas eles, ao mesmo tempo, vão reconhecer como divindades ou como subdivindades tudo que é em volta. Então, um trovão está falando com eles, a pedra pode ser um espírito de um bicho disfarçado para o cara não caçar. É tudo uma visão de mundo que a gente vivendo dentro de uma sociedade educada pela igreja tem até dificuldade de discernir. É uma visão de mundo, a visão do pagão, em que o mundo inteiro, cada coisa do mundo, cada presença do mundo, é viva, inteligente, tem uma vontade própria e está lidando com ele, está tentando falar com ele, está modificando a vida dele de alguma maneira. Então a gente vê ainda alguns resquícios de paganismo na nossa sociedade, em coisas como, por exemplo, o sujeito que tem medo do gato preto. O gato preto cruza na frente dele e aí ele acha que ele vai ter azar por causa disso. Imagine uma sociedade em que não é só um gato preto, em que cada arbusto tem esse poder de dar sorte ou azar, cada folha que cai é um augúrio. Isso é a sociedade vivendo dentro de uma religião natural. Então, uma pessoa que vive num mundo assim, ela vai procurar discernir uma ordem para esse mundo. Tentar ver, assim, peraí, por trás de todos esses seres dotados de vontade de inteligência, que estão aqui interagindo comigo, todas essas pedras, essas árvores, esses bichos, tudo isso, deve haver alguma coisa por trás disso tudo, deve haver alguma ordem por trás disso tudo. Então, essa ordem, o modo como essa ordem vai ser percebido é um modo religioso, porque o homem é um animal naturalmente religioso. Então, ele vai perceber a existência de um Deus criador de todas as coisas. Mas ele também vai, dentro do paganismo, normalmente, divinizar ainda toda a criação. É isso que impede, inclusive, o surgimento da ciência nos meios pagãos. Ele vai divinizar toda essa criação, impedindo-o de exercer o papel que, na Sagrada Escritura, Deus dá a nós, homens, que é de custódios da criação, de pessoas que tomam conta da criação. O pagão, normalmente, ele não se percebe como estando numa posição tão exaltada. Mas ele tem um desejo humano pelo divino. Ele tem uma necessidade humana de ordem social. E ele tem uma percepção, que é perfeitamente correta, inclusive, de que a ordem social depende de uma ordem de todas as coisas que, em última instância, é necessariamente divina. Então, o pagão, ele vai normalmente tentar viver de acordo com essa ordem, mas é uma ordem que ele vai perceber como sendo de essência totalmente religiosa. E é isso que faz com que tenha sido uma mudança tão grande, uma inovação tão gigantesca na ordem social do mundo, esta pequena frase de Nosso Senhor Jesus Cristo: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Porque com isso, ele separou esse âmbito civil e religioso. Ele fez com que o âmbito civil passasse a ser uma coisa, a sociedade civil passasse a poder ter uma ordem independente da ordem religiosa. Note-se que o próprio César, a quem nosso Senhor Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César, referindo-se a uma moeda que tinha a face de César gravada, né? A pergunta era, devemos ou não pagar o imposto a César? Então, a moedinha que tem a face de César gravada, de quem é essa moedinha? É de César, está aqui a cara de César gravada nela. Então, dai a César o que é de César. Mas esse mesmo César, a ele eram oferecidos sacrifícios como se ele fosse uma divindade. E ele mesmo tinha, dentre outros, o título de sumo pontífice, de grande fabricador de pontes entre o humano e o divino. Porque se considerava, dentro da sociedade romana, pagã, que o papel de governante era necessariamente um papel sacerdotal. E em toda a sociedade, antes da Igreja Católica, Apostólica, Romana, o papel do governante foi um papel sacerdotal. E a gente vê isso, inclusive, é interessante perceber que mesmo dentro de meios cristãos cismáticos, acontece isso. Se a gente pega, por exemplo, o imperador Constantino, que foi o cara que acabou com a perseguição romana à igreja, ele se converteu no leito de morte, 30 e tantos anos depois dele ter acabado com a perseguição. A mãe dele, Santa Helena, já tinha se convertido, foi a Jerusalém, descobriu a verdadeira cruz. Inclusive, o jeito dela descobrir foi muito legal. Vale a pena abrir um parênteses aqui só para contar isso, que ela pegou um monte de cruzes, aí ela botou um monte de doentes deitados ali, pegou um pedacinho de cada um, foi encostando. O que curou todos era a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O pedacinho que curou todos era a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Constantino se converteu no leito de morte. Mas os cismáticos orientais, né, como, sei lá, o Patriarcado de Moscou, por exemplo, o Patriarcado de Constantinopla nem conta, porque é a terra dele. Mas o próprio Patriarcado de Moscou considera ele, dá a ele o título de igual aos apóstolos. Gente, pelo amor de Deus, isso é absurdo. Mas por quê? Porque os cismáticos orientais tendem ao dito césaropapismo, que é considerar que o César deveria exercer um papel de papa, misturando assim esses dois âmbitos que Nosso Senhor separou ao dizer dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é por isso que a ciência se desenvolveu na Europa cristã, católica, apostólica, romana. Ela não se desenvolveu em Bizâncio. Ela não se desenvolveu em Moscou. A tecnologia russa agora conseguiu mais ou menos alcançar a tecnologia ocidental. Mas eles precisaram de um regime ateu para conseguir fazer isso. Por quê? Porque eles ainda se apegavam a esse remanescente de paganismo, que é a mistura entre os âmbitos civil e religioso. Mas voltando às religiões naturais mesmo, né? Não às religiões cristãs heréticas ou cismáticas. As religiões naturais mesmo, elas normalmente apresentam sacrifícios de adoração e petição, como a religião católica também apresenta. A Santa Missa é o sacrifício. É o sacrifício único, final, definitivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ocorrido no ano 33, em Jerusalém, mas que é novamente tornado presente de forma incruenta por sobre o altar. Mas é um sacrifício. E é por isso que quando a igreja chega para um povo pagão e diz: não precisa mais matar bichos, não precisa mais matar gente, como tantos povos pagãos sacrificam, por ser o sacrifício de valor mais alto. A gente está acostumado a ver sacrifício de galinhas pretas, por exemplo, nas religiões animistas africanas que nós temos no Brasil.
O cara mata um bode, o cara mata uma galinha preta, ele está lá oferecendo a um demônio, a um orixá. Isso é normal. Toda religião pagã tem isso. E em toda religião pagã acaba acontecendo o sacrifício humano. Algumas vezes isso acontece de modo raro, como exceção. Em outras vezes isso acontece de modo assim, totalmente normal e aberto, por exemplo, no caso dos astecas, né, quando os espanhóis, Cortés, né, o navegador espanhol, chegou no México, eram 400 soldados espanhóis, tá certo que eles tinham armaduras, mas mesmo assim, enfrentar centenas de milhares de índios, eles não conseguiriam. O que aconteceu foi que eles chegaram lá e falaram para os índios: ó, gente, não precisa mais sacrifício. Os índios ficaram felicíssimos. Por quê? Porque os astecas pegavam todo mês um determinado número de jovens de cada comunidade dos povos que eles tinham invadido para sacrificar os demônios em cima daquelas pirâmides que o povo da nova era vai lá para pegar boas energias e fluidos, sei lá, o que eles querem pegar lá. Né? Aquilo eram lugares de sacrifício humano. Sacrificava dezenas de pessoas por dia, era uma coisa horrorosa. Quando os espanhóis chegaram na cidade do México, eles encontraram uma montanha só de crânios. Uma coisa que, para eles conseguirem contar quantos crânios, eles tiveram que fazer conta. Ah, tem 1000 e tantos crânios no horizontal por cento e tantos crânios na vertical. Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é uma porta aberta para o inferno. Mas é o que acaba acontecendo numa sociedade pagã. Se não de uma maneira assim horrenda como essa, mas como nós vemos na literatura antiga, nós vemos na Odisseia, por exemplo, num sacrifício raro de sujeito lá, um rei vai sacrificar uma virgem para conseguir sucesso na batalha, por exemplo. Coisas que acontecem. E coisas que só acabaram quando a igreja chegou e disse não. Já aconteceu o sacrifício único e definitivo, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais para matar gente, não é mais para matar touros, não é mais para matar pombos, não é mais para matar bodes, galinhas pretas, nada disso. Então, esses sacrifícios de adoração, de petição, eles são normais nas sociedades pagãs. Toda sociedade pagã apresenta uma forma de sacrifício. Porque a adoração a Deus, ou a adoração aos demônios, como é o caso asteca, a adoração ela só existe com sacrifício. Só existe adoração com sacrifício. Por isso que é falso, o letreiro não aceita protestante, por exemplo, e diz que ali é um templo de adoração ao Deus vivo. Tem uma assim, aqui perto. O nome dela é esse. Eles matam uma galinha preta que seja ali? Não. Então não é templo e não é adoração. Porque não existe adoração sem sacrifício. E os pagãos percebem isso perfeitamente. Os pagãos notam isso, percebem isso na natureza e agem em conformidade a isso. Para adorar a Deus, para adorar os demônios, para pedir a Deus, para pedir aos demônios, fazem-se sacrifícios. E se fazem sacrifícios também, isso é uma coisa muito importante, toda a sociedade acatólica, aí eu não falo nem mais de sociedade pagã, especificamente, de religiões naturais pagãs. Falo de sociedades acatólicas, inclusive islamismo, comunismo, etc. Ou protestantismo, calvinista. Todas essas sociedades têm a necessidade de sacrifícios expiatórios. O que é isso? Nós vemos isso facilmente na Sagrada Escritura, na figura do bode expiatório, no livro do Levítico, capítulo 16, versículos 20 a 23, manda que Arão ofereça o bode vivo. E postas ambas as mãos sobre a sua cabeça, confesse todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todos os seus delitos e seus pecados. E carregando-os com imprecações sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á para o deserto por um homem destinado para isso. E quando o bode tiver levado todas as iniquidades deles para uma terra solitária, e for deixado no deserto, Arão voltará, lavará o seu corpo, e patati patatá, pereré, pão duro, vai voltar à vida normal. Né? O que é isso? A ideia é que as pessoas fazem coisas erradas. Todo mundo percebe que quando se faz uma coisa errada, essa coisa errada é feita em vários níveis. Nós vamos ver isso mais tarde ao tratar da origem católica da lei ocidental. Mas se, por exemplo, eu chego na rua e mato uma pessoa,
eu matei essa pessoa. Eu cometi um crime contra essa pessoa, cometi um crime contra a família dessa pessoa, porque a família dessa pessoa vai deixar de tê-lo, todas as pessoas que o amavam, que o queriam, os amigos dele. Cometi um crime contra essa gente toda. Cometi um crime contra o valor da vida humana ao matar uma pessoa. Você está matando toda a humanidade. Cometi um crime contra a ordem social, porque se as pessoas começam a se matar umas às outras, vira caos. Em suma, o meu ato único de matar uma pessoa teve vários níveis. Então, como que eu vou expiar todos esses níveis? Como que eu vou me livrar de todos esses níveis? Como que eu vou pagar por eles? Nós encontramos no Antigo Testamento a lei de Talião, que dá limites. Quer dizer, olho por olho, dente por dente. Se eu arranquei o olho de uma pessoa, ele não pode me arrancar os dois de volta. Né? Mas, mesmo assim, se eu mato uma pessoa e eu sou condenado a pena de morte de volta por isso, continua faltando. Não foi feita justiça plena. A família daquela pessoa não vai voltar a tê-la. E agora? Né? Nós, católicos, sabemos que o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo ele pode servir para pagar muitas dessas iniquidades. Mas o pagão, ele não tem como. O acatólico, ele não tem como, porque ele não tem acesso ao sacrifício. Ele, no máximo, pode dizer, o sacrifício aconteceu. No caso de um protestante, por exemplo. Aconteceu lá no passado. O muçulmano, que é um protestante com outro chapéu, ele não tem nem como dizer isso. Né? Então, o que vai acontecer? Numa sociedade pagã, normalmente o sacrifício expiatório vai ser um sacrifício ritual, como o sacrifício veterotestamentário que a gente viu agora do bode expiatório de Israel. René Girard fala muito bem disso, da diferença que Nosso Senhor Jesus Cristo fez nessa questão do bode expiatório. Vale a pena ler, é bem interessante. Mas esses sacrifícios expiatórios, eles vão acontecer de outras maneiras. Quer dizer, além do sacrifício de bichos, além do sacrifício de gente, até nas sociedades pagãs, né? Ir lá matar um bode, matar um bicho, matar uma pessoa, né? Como os astecas faziam. Os astecas tinham um ritual que um sujeito, um fortuço qualquer, um guerreiro qualquer, matavam uma moça virgem, aí arrancavam a pele do cadáver, aí o guerreiro se enfiava dentro da pele do cadáver, passava um ano desmoecando dentro da pele do cadáver, dizendo que ele era sei lá qual demônio, e aí, depois de um ano matavam ele para agradar esse demônio. Por exemplo, são sacrifícios de adoração, de petição, de expiação, quer dizer, pelos pecados cometidos pelas pessoas. Mas esses sacrifícios, eles têm, além do lado ritual, eles também têm o lado social. E é o que acontece, por exemplo, nos meios comunistas. Todos os lugares em que os comunistas tomaram poder, eles fizeram sacrifícios expiatórios, matando gente, para poder botar a culpa da sociedade toda naquelas pessoas. É o que acontece, graças a Deus, raramente chega ao ponto de matar, mas é o que acontece também nas sociedades calvinistas, né, com essa coisa de prender, de tratar imensamente mal o criminoso, porque se tenta nele, pelos maus tratos a ele, pela morte dele, ou por manter ele longe, pelo ódio ao criminoso, por assim dizer, né, se fazer um sacrifício, considerando não, o mal da sociedade é esse sujeito, porque ele é mau. Os outros todos são bons. E quando se faz um sacrifício expiatório, né, seja ele ritual, seja ele social, como comunista, matando quem usa óculos, matando quem tem um sítiozinho, né, não aconteceu todas as vezes que os regimes comunistas tomaram poder, eles mataram uma quantidade enorme de gente, a maior parte das pessoas inocentes, mas porque se precisava de alguém em quem botar a culpa de tudo o que dava errado na sociedade. Porque assim se poderia manter os líderes da sociedade livres de culpa. Se poderia manter a sociedade como um todo
livre de culpa. Para a sociedade, para as pessoas da sociedade poderem botar a cabeça na cama e dormir, né, se botava a culpa num outro, um outro qualquer. E aí esse outro é sacrificado. Né? O islâmico, o calvinista, o comunista, o pagão, todos eles vão fazer isso, ainda que não de uma maneira necessariamente como um sacrifício ritual religioso. Só não vai acontecer isso dentro de uma sociedade católica. Só dentro de uma sociedade católica se vai ter essa tentativa de recuperação plena de todos. Porque dentro da sociedade católica se vai perceber que todos são chamados à santidade, todos são chamados à salvação. Mas então, toda a sociedade, ela é normalmente baseada numa religião natural. Então, esses sacrifícios, eles vão ser percebidos normalmente, né? A sociedade comunista, a sociedade calvinista são sociedades que herdam alguns elementos, alguns valores católicos. Mas a sociedade pagã mesmo, ela não tem isso. Então ela vai perceber toda a ordem social como dependendo dessa religião natural. Ela vai perceber essa ordem social como dependendo, entre outras coisas, daqueles sacrifícios. É por isso que o comunista não tinha o menor pejo em matar os kulaks, ou matar os intelectuais, ou matar quem usa óculos, que tem cara de intelectual. Por que isso? Porque é necessário para a ordem social que haja um elemento em cujas costas se joguem todas as culpas, que se possa jogar esse elemento para fora. Foi para evitar que se fizesse isso com seres humanos que Deus deu a Moisés a lei do bode expiatório. É de pegar e todo mundo passa os pecados para o bode, por assim dizer, e o bode é mandado para morrer no deserto, para Azazel, o demônio do deserto, devorá-lo, seria a ideia. Então Azazel estaria devorando os pecados das pessoas. Do mesmo modo, a morte dos kulaks no comunismo seria uma maneira de punir os responsáveis, entre aspas, na verdade, de tirar a responsabilidade dos verdadeiros responsáveis, fazer um sacrifício expiatório e, assim, fazer com que Stalin pudesse botar a cabeça no travesseiro e dormir de noite. Não que o monstro daqueles fosse ter dificuldade nisso. Mas a ideia é essa. A ideia é botar um bode expiatório, basicamente. E esse bode expiatório vai vir dentro da sociedade humana. Vai ser, normalmente, um ser humano. É rara a sociedade pagã em que não acontecia esse sacrifício expiatório, ainda que não de maneira ritual, ainda que de maneira puramente social, né? Matar o cara dizendo que ele é um criminoso, matar um cara dizendo que ele fez coisas erradas. Mas a regra na sociedade pagã é a existência desses sacrifícios expiatórios e, inclusive, o fato deles chegarem a sacrificar seres humanos. Mas essas religiões naturais, elas são uma coisa que não é totalmente má, na verdade. Porque elas são uma tentativa do ser humano de se adequar àquela ordem de todas as coisas que ele percebe que existe. Ele percebe que há uma ordem em todas as coisas. Ele percebe que há uma ordem que faz com que as estações venham umas depois das outras. Ele percebe que essa ordem ela tem um elemento supranatural. E esse elemento é um elemento divino. Isso ele percebe. Isso é verdade. Então, as sociedades pagãs, elas são, na verdade, uma forma de preparação para o Evangelho. Elas são uma forma de preparação para o recebimento da verdade plena em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque elas têm em si o que os pais da igreja chamam de sementes do verbo. Né? Coisas em que a gente pode se apoiar, um fincapé em que a gente pode se apoiar para a gente levar aquelas pessoas a uma compreensão mais perfeita, justamente dessa ordem de todas as coisas. Mas o que elas não têm
O que são diferenças específicas vindo do cristianismo são, primeiro, essa diferença crucial entre a sociedade civil e a sociedade e o aspecto religioso da sociedade. Como assim? A gente já viu, por exemplo, que César era tratado como um deus. As pessoas tinham que oferecer sacrifícios a César. Os primeiros cristãos foram martirizados no Império Romano porque se recusavam a oferecer um sacrifício simplésimo, que era queimar um bastão de incenso diante de um retrato de César. Eles diziam, não vou fazer isso porque ele não é Deus. Deus é um só. Não vou oferecer sacrifício a ele. Brabo, né? Mas, primeiro, essa confusão entre o governante e a divindade. Confusão essa que a gente percebe, inclusive, que existe, inclusive, dentro de sociedades que a gente vê bastante próximas da gente. As sociedades comunistas, por exemplo, com culto a personalidades, né? O que são naquelas fotos gigantescas de Mao Tse-tung, Marx e Lenin, na Praça da Paz Celestial, lá onde os chineses, paradoxalmente, mataram um monte de gente. O que são essas fotos, se não uma tentativa, se não de adoração, pelo menos de veneração aos governantes, né? Isso a gente vê também na Coreia do Norte, então, um troço muito louco. Eles estão no terceiro governante, já foi o avô, o pai, agora é o psicogordo lá. Mas os dois primeiros que já morreram têm estátuas dos caras gigantescas, os caras são venerados, os caras são talvez até adorados, não sei se oferece sacrifício a eles. Mas nas sociedades pagãs, em geral, se oferece sim sacrifício. Né? E na Coreia do Norte, provavelmente se pode dizer que, de uma certa forma, são oferecidos sacrifícios à medida em que as pessoas passam fome para poder botar, sei lá, flores, ao invés de plantar comida, plantar flores para botar nos pés das estátuas lá daqueles demônios encarnados que fizeram tanto mal àquele pobre povo sofredor. Mas então essa diferença, esse fato de que nós, no mundo católico, podemos ter um rei que não é um sacerdote, ou um presidente, como você preferir, mas nós podemos ter um governante que não é um sacerdote, um governante que não é uma divindade, um governante que não vai oferecer sacrifício, um governante a quem não vão ser oferecidos sacrifícios. Né? Isso nos dá a possibilidade de perceber a sociedade de uma maneira totalmente diferente da maneira comum no meio pagão. E aí vocês vão dizer, mas espera aí, as sociedades modernas, que já não são mais sociedades cristãs, elas têm governantes e esses governantes não são ídolos religiosos. Ao que eu poderia responder, vai ver como é que o povo trata o Lula, os petistas. O povo não, né? Como é que os petistas tratam o Lula? Eles tratam o Lula como um semideus. Por quê? Falta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na medida em que a sociedade se descristianiza, ela reverte ao padrão pagão, sempre e em todo lugar. Por quê? Porque esse padrão pagão, ele é baseado, como nós vimos, nas religiões naturais. E as religiões naturais, elas são exatamente isso, naturais. A nossa natureza humana decaída, a nossa natureza humana que guarda as consequências do pecado original de nossos primeiros pais, Adão e Eva. A nossa natureza humana que faz com que seja tantas vezes tão mais fácil fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa. Essa nossa natureza é o que está por trás e é o que está por baixo das religiões naturais. E é, portanto, o que está por trás e o que está por baixo de toda a sociedade católica, de toda a sociedade que é baseada numa visão natural de mundo. Porque essa visão natural de mundo, na sociedade atual, ela tem um verniz de agnosticismo, de ateísmo aberto até, né, no caso dos comunistas, mas ela, na verdade, ela
é uma versão depauperada, uma tentativa de manter o edifício construído pela Igreja Católica sem ter a base. Por isso que eu digo, um edifício construído sobre a areia. As sociedades modernas e pós-modernas, elas são sociedades cujos valores, primeiro, são valores católicos. São os 10 mandamentos, estão ali. Talvez não o primeiro, mas todos os outros. Por quê? Por herança da Igreja Católica. E se a gente pega agora, na modernidade, por exemplo, qual é o filósofo que dá a base para a moral moderna comum? Kant. O que Kant dizia? Kant dizia que há algumas coisas, algumas leis morais, que são acessíveis pela razão. Então, simplesmente pensando, qualquer um chegaria a essas leis morais. Quais são elas? São aquelas que ele aprendeu no colo da avó dele. Não é nada de acessível à razão. A razão aí não entra. O que ele está fazendo é simplesmente pegar aquilo que ele herdou de uma sociedade católica já distorcida. Ele já tinha nascido no meio protestante. Ele nasceu em Königsberg, atual Kaliningrado, na Polônia, um enclave alemão. Fala alemã, né? Por isso que diz que ele é um filósofo alemão. Aquela região ali, a coisa sempre foi muito confusa. Só agora, depois da Segunda Guerra, que eles separaram um pouco, né? Vamos ver se acalma. Mas ele tinha essa ideia de que essa lei pode ser descoberta pela razão. São Paulo diz que essa lei está inscrita no nosso coração, que é talvez uma outra maneira de dizer a mesma coisa. O fato, porém, é que em toda a sociedade pagã, o que a gente encontra em relação à lei natural, a sociedade pagã é uma sociedade natural, o que a gente encontra em relação à lei natural, em relação aos 10 mandamentos, é a existência de pelo menos um deles que é deixado de lado para que as pessoas tenham uma válvula de escape. E daí a história provavelmente apócrifa de que um enviado do imperador japonês teria chegado para São Francisco Xavier, em 1500 e muito, e dito que o imperador se converteria se conseguisse para o Japão uma isenção papal desse mandamento maluco, que não faz o menor sentido para a cultura japonesa, de não matarás. Se o São Francisco Xavier conseguisse que o Papa liberasse os japoneses da proibição do assassinato, o imperador se converteria e o Japão inteiro viraria católico. História provavelmente apócrifa, mas ela tem um fundo de verdade, na medida em que a religião natural japonesa, extremamente nobre em muitos aspectos, os jesuítas ficaram muito bem impressionados pela sociedade japonesa, mas a religião japonesa simplesmente não vê nada de mal uma pessoa matar um outro ou tirar a própria vida. E isso é comum. Então, toda a sociedade pagã, a gente vai encontrar um dos mandamentos deixados de fora. Se a gente vê agora na nossa sociedade que se está repaganizando, por exemplo, o sexto mandamento já foi para o tombo. Todo mundo tem que ir para a cama com todo mundo. Homem, mulher, periquito, papagaio, cachorro, cabra, né? Cabra, inclusive, temos até políticos famosos. Mas são coisas que vêm da visão puramente natural. A visão puramente natural vê o homem sem assistência da graça e, portanto, chega à conclusão de que é impossível obedecer a todos os mandamentos. Então, a sociedade natural sempre vai ter uma válvula de escape, sempre vai ter um mandamento que fica de fora, um mandamento que não é cumprido, um mandamento que não é levado a sério. E isso faz com que nós possamos ver, inclusive, na necessidade de respeito a essas coisas, que nós encontramos, por exemplo, na Carta dos Direitos Humanos da ONU, né, que aí todo país, para entrar, tem que assinar embaixo, ainda que não vai cumprir. Mas nós vemos nisso o quê? A herança católica. Porque a igreja que veio a ensinar o valor intrínseco da vida humana, que é uma novidade cristã absoluta. Porque nosso Senhor Jesus Cristo fez-se um homem. E esse um homem, que é também o Deus, ao morrer,
Ele morreu por todos nós. Ele expiou todos os nossos pecados. O pecado tem uma dimensão infinita, na medida em que é uma ofensa a Deus, que é infinito. Então, ao morrer na cruz, o homem que também é Deus pôde oferecer um sacrifício de valor infinito, ao contrário do sacrifício de qualquer outra pessoa ou de qualquer bicho. Mas, ao se fazer um homem, ele levou a natureza humana. Ele tornou os homens connaturais de Deus. E é por isso que os homens, a vida humana, tem um valor intrínseco, tem um valor absoluto em cada homem. E é por isso que a igreja sempre ensinou que a vida humana deve ser protegida da concepção até a morte natural. E é por isso que o homem tem direitos. Nós temos direitos por sermos humanos. Agora você pega e você olha, por exemplo, o modo como as tribos indígenas se denominam. Se você pegar qualquer tribo indígena, você vai ver que eles se chamam de o povo, as pessoas, a gente. E chamam os outros, normalmente, por apelidinhos, assim, tipo os narigudos, os feiosos, os gorduchos, os preguiçosos. Por que isso? Porque essa noção da dignidade humana universal é uma novidade cristã, a que os índios não haviam tido acesso. Então, para eles, a dignidade que existe é a dignidade de ser membro daquela unidade, daquele povo. Só os membros daquele povo que têm valor. Então, um membro daquele povo é morto, aí ele vai lá e vai matar 5 membros do povo oposto. Do povo dos gorduchos, dos narigudos, dos preguiçosos. Porque eles não têm valor. Então ele pode chegar e matar todos, se ele quiser tomar as terras deles, por exemplo. Porque eles não têm direito à propriedade, eles não têm nenhum direito. Porque eles não são membros do o povo. E é assim que o pagão pensa. É assim que agem os chineses no Tibete, por exemplo, hoje, ainda. É assim que agem os hindus em relação aos muçulmanos, os muçulmanos em relação a todo o resto do mundo. Por quê? Porque o valor está em ser um membro daquele povo. Já o cristão não. O valor para o cristão, para o católico, o valor está em ser humano, como Cristo, que é Deus e se fez homem. Então é por isso que vem da igreja essa noção de que os homens, por serem homens, têm direitos naturais. Sem a igreja, isso nunca existiria. Quando a gente pega, hoje, infelizmente, a gente fala de direitos humanos, as pessoas já pensam, direitos dos humanos, né? Que é o quê? São as pessoas que vão fazer uma coisa que, na verdade, é necessária. E, na verdade, tem uma base moral católica, que é garantir que a dignidade humana essencial dos criminosos, por mais que eles mesmos criminosos tentem negar essa dignidade por seus atos, essa dignidade existe de fato. Então, essas pessoas tentam fazer com que essa dignidade seja mantida. Por exemplo, fazendo com que haja condições dentro da cela para que o sujeito possa, assim, não ter que ficar um sentado com o outro em pé para o outro conseguir dormir deitado, só o chefe da cela, os outros têm que dormir sentados. São coisas que existem. O pessoal dos direitos humanos tenta impedir que isso exista. Tenta fazer com que haja um respeito mínimo à dignidade humana dos presos. E isso é o quê? Isso é uma herança da cultura católica, graças a Deus. Do mesmo modo, a Carta dos Direitos Humanos da Revolução Francesa ou da ONU, como já disse um Papa, esqueceram dos direitos de Deus. É verdade. Mas aqueles direitos dos homens, eles existem. Talvez não aqueles, mas direitos dos homens, eles existem. O direito à vida, o direito à propriedade, o direito ao respeito, o direito a uma vida digna, o direito ao acesso à água, o direito a trabalhar e ganhar a sua própria comida dignamente. Tudo isso são direitos que os homens têm, que todo homem tem. E esses direitos, quem é que
os deu à humanidade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele, que é Deus, se fez homem. E a igreja? Quando a igreja pregou essa verdade para toda a humanidade. Então, quando a gente vê hoje essa noção de respeito à vida humana, quando a gente vê hoje a noção de respeito à propriedade, a gente está vendo uma noção católica. Nós vamos ver daqui a pouco, na próxima palestra, nós vamos ver como, na sociedade romana, por exemplo, o pater familias, o pai de família, né, o patriarca de uma família, ele tinha direito de vida ou morte sobre todos os membros dessa família. Gente, vocês não têm noção do que isso quer dizer. Isso, na prática, quereria dizer que o pai do governador, por exemplo, teria o direito de matar o governador, a mulher do governador, os filhos do governador, porque sim, porque deu vontade. Independentemente do cargo ocupado pelo filho, independentemente da beleza da mulher, da inteligência das crianças, do valor social dessa galera toda, o pater familias tinha o direito de matar eles todos. Por quê? Porque eles são descendentes dele, eles estão dentro da casa dele. Da casa no sentido de família, né? Então ele tinha o direito de matá-los todos. Isso é uma coisa que, para nós, hoje em dia, tendo sido criados dentro de uma sociedade herdeira da igreja, é uma coisa inimaginável. Porque mostra uma falta absoluta de percepção do valor intrínseco da vida humana. Para o romano, a vida do escravo não valia grandes coisas. A vida do cidadão romano estava nas mãos do patriarca da família dele. Quer dizer, o patriarca da família dele estava, na prática, acima da sociedade, acima de César, acima do conjunto de Roma. O filho dele poderia ser valiosíssimo para a sociedade, mas ele continuava tendo o direito de matar, porque deu vontade. Essa coisa de poder matar porque deu vontade é uma coisa que, inclusive, agora, com a repaganização da sociedade, está voltando na forma do aborto. Né? A mãe resolve matar o filho porque deu vontade. Na Roma Antiga também. Aborto, infanticídio, tudo isso eram coisas que só foram cessar pela presença cristã. Nós vamos ver como é que foi esse crescimento, né, da igreja dentro da sociedade romana. Vai ser a terceira palestra. Mas foi apenas pela influência da igreja que isso parou de acontecer, que o aborto e o infanticídio pararam de ser coisas normais. Então, a gente tem todas essas coisas que a igreja trouxe que a gente percebe hoje em dia como sendo o que compõe uma sociedade, o que faz uma sociedade. Se a gente pega, por exemplo, aquele filme com o Richard Gere, que ele vai na China e ele é preso, e aí ele come pão que o diabo amassou nos tribunais chineses. O que é aquilo? Aquilo é um filme que mostra uma sociedade que é herdeira, ainda que uma herdeira muito da depravada, muito da indireta da verdade cristã, que entra em contato com a sociedade pagã, mas que tem fumaças, tem um verniz de sociedade moderna, logo de sociedade herdeira da moral cristã, e bate de frente a ter noções completamente distintas do judiciário. A noção do que é justiça do personagem do Richard Gere é uma noção ocidental, logo uma noção herdada da Igreja Católica, uma noção aprendida da Igreja Católica. Já a noção do que é justiça do chinês é uma noção que é baseada no social. Um estrangeiro, para um chinês, ele é menos que um cachorro. Ele é um demônio estrangeiro. O termo que se usa comumente é esse, demônio estrangeiro. Ele é tolerado. Enquanto ele não der muito trabalho, ele é tolerado na sociedade. Agora, eu já li textos de calvinistas, por exemplo, calvinistas culturais até, com essa mesma visão. Nos Estados Unidos, falando da imigração de mexicanos, por exemplo, que é até engraçado, né? Os americanos roubaram 60% do território do México, mas imigração de mexicanos, eles falando do mexicano usando termos que eu esperaria encontrar da boca de um pagão chinês.
por exemplo, né, colocando como seres inferiores, estúpidos, são coisas que refletem essa paganização progressiva da sociedade. O calvinismo ele já é uma regressão ao paganismo. Uma sociedade calvinista já é uma sociedade que está no meio termo entre a sociedade católica e a sociedade pagã. É o território de missão. Né? Mas uma sociedade natural, portanto, qualquer que seja ela vai ser uma sociedade que, por depender de uma visão de mundo totalmente natural, ela vai confundir os aspectos religioso e civil da sociedade. Ela não vai ter o dar a César o que é de César. Isso pode acontecer, inclusive, como nas sociedades neopagãs atuais europeias, por exemplo, né? Pela negação do religioso, que é uma forma de substituição, de imanentização do escatológico, diria Voegelin. Né? Tentar trazer o âmbito religioso para dentro do âmbito civil. Né? Dar a César o que é de Deus. É uma coisa que acontece. Mas o que não acontece é uma diferenciação entre a religião e a sociedade. A religião vai estar sempre ou correndo atrás, como um cachorrinho corre atrás do dono, da ordem civil, é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, ou ela vai ser uma coisa meramente tolerada, é o caso da China comunista, desde que posta rigidamente sob controle, ou ela vai ser uma coisa que vai dominar a religião, a sociedade inteira, como está acontecendo agora, por exemplo, em várias partes da Índia, devido ao sucesso eleitoral do BJP, né, um partido indo-fascista que tenta colocar a sociedade como totalmente dependente da religião natural hinduísta. Isso é natural, isso é o normal, aonde a igreja não chegou ou aonde a mensagem da igreja se perdeu. E essas sociedades pagãs, essas sociedades acatólicas, né, inclusive sociedades formadas por membros batizados, mas sem ter uma visão católica da sociedade, né, como as sociedades dos cristãos cismáticos, né, dos cristãos heréticos, essas sociedades acatólicas, todas que são, na verdade, reversões ao paganismo, elas vão ser sociedades em que tudo é focado no social, em que o indivíduo cada vez mais é deixado de lado. Ou, ao contrário, o indivíduo, no calvinismo, por exemplo, né, ele teoricamente teria um valor enorme, mas na prática, vai ver na Genebra calvinista o que acontecia com quem falava diferente. Vai ver o que vai acontecer daqui a uns anos nos Estados Unidos com quem falar diferente. A coisa está fechando cada vez mais. A vida humana não é percebida como tendo valor intrínseco, né? Essa novidade católica é perdida. E os direitos, que são universais a todos os homens, os direitos naturais de todos os homens, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à convicção intelectual, às próprias ideias, por exemplo, tudo isso vai sendo efetivamente perdido quando a sociedade vai se acatolicizando. E tudo isso é perfeitamente inexistente numa sociedade pagã. O que existe disso numa sociedade pagã, normalmente, hoje em dia, é na forma de um verniz, por exemplo, na aceitação por parte das sociedades pagãs da noção de direitos humanos da Carta da ONU, que é uma aceitação para inglês ver. Literalmente, muitas vezes, né? No caso dos indianos, especificamente, dos chineses, esse pessoal todo que foi forçado a entrar no mundo moderno pela força das armas inglesas. Essa aceitação deles é para inglês ver. Por quê? Porque eles não tiveram a mensagem plena de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem essa que só se encontra dentro da igreja que construiu e constrói a civilização ocidental, que é a igreja una, santa, católica e apostólica. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo na sua santa igreja.